Evangelho de João, a partir do capítulo 6, a partir do verso 24, que vai dizer assim: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Amém? Glória a Deus, irmãos. Pode se assentar nessa noite. Glória a Deus. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós acabamos de ler um texto que, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que uma multidão, ela está atrás de Jesus, procurando o Senhor Jesus. E a Bíblia também vai dizer que esta multidão está procurando Jesus, porque eles viram os sinais e milagres que o Senhor Jesus fazia quando estava no meio deles. Então essa multidão está buscando Jesus. E nesse capítulo a Bíblia vai relatar de 2 milagres extraordinários que o Senhor Jesus ele opera. Um dos milagres, Jesus ele vai andar sobre as águas. Ele vai andar sobre as águas. E outro milagre é a multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentou uma multidão de 5.000 pessoas, só homens. A Bíblia fala que só homens tinha 5.000. Aleluias. E esse milagre foi muito grande que Jesus viu. E esse milagre, essa multidão aqui, a qual nós estamos falando, ela viu, ela presenciou esse milagre que o Senhor Jesus operou ali. Aleluias, glória a Deus. E essa multidão então se alimentou. Ela se alimentou desses pães, esses peixes que foram multiplicados. E além disso, o Senhor Jesus ali, antes de tudo, ele estava pregando a palavra para aquela multidão. Ele estava falando do seu reino, de quem ele era, para aquelas pessoas ali, falando que ele era o Salvador, aleluias, pregando que ele era o Filho de Deus, e que o reino de Deus estava chegando sobre aquela multidão, aleluias, glória a Deus. Em determinado momento Jesus ele sai, e aqui nós lemos que a multidão ela vai atrás de Jesus, ela busca Jesus, mas só que essa multidão ela não busca Jesus pelas palavras que Jesus pregou de salvação para eles. Eles estão buscando o Senhor Jesus pela comida, pelo pão apenas, porque Jesus vai falar: olha, vocês estão aqui me buscando, mas não é pelos sinais que eu operei, que eu fiz, pela palavra que eu preguei a vocês, e sim pelo pão que vocês comeram, aleluias. E ele vai dizer
glória a Deus, que Ele não está querendo isso, que o povo venha atrás dele à procura do pão, dos milagres que Ele está operando, mas sim pelas palavras de vida, de salvação, que Jesus falou para aquela multidão. Aleluias, glória a Deus. E Ele vai falar: olha, vocês estão trabalhando pela comida, por coisa que perece. Glória a Deus. Irmão, talvez você, nós, muitas das vezes, nós trabalhamos por coisas que perecem. Nós empenhamos a nossa força para coisas que perecem, coisas dessa terra. Nós nos preocupamos, nos debatemos muito por coisa que deste mundo, e tudo deste mundo vai perecer, irmão. Jesus fala que vai perecer essas coisas. E muitas vezes, irmãos, nós nos esforçamos e lutamos sim pelas coisas aqui da terra, e até às vezes impede você de buscar a Deus, de buscar Jesus. E Ele vai falar para essa multidão: olha, vocês não podem trabalhar por isso. Vocês têm que trabalhar pela comida que perece, pela comida que leva para a vida eterna, não pela comida que perece. Glória a Deus. Mas aquele povo, ele não entende Jesus. Aquela multidão, ele não está entendendo o que Jesus quer dizer, porque desde o começo que Jesus está pregando a palavra para eles, antes de fazer o milagre. E muitas das vezes é assim conosco, irmãos. Ouvimos a palavra, mas não conseguimos entender a palavra, compreender a palavra, colocar a palavra em prática. Mas é necessário e precisamos colocar essa palavra em prática, aprender e colocar em prática a palavra do Senhor. E essa multidão continua sem entender o que Jesus está falando. Trabalhai pela comida que existe para a vida eterna, que leva você para a vida eterna. Glória a Deus. Trabalhai para entender o que eu estou falando, que as palavras do Pai estão vindo, porque Jesus disse que Ele falou as palavras do Pai. As palavras que Ele falava, Ele disse que não era dele, era do próprio Pai, do próprio Deus. Glórias. Glória a Jesus. E aquele povo continua ali com Jesus sem entender. Ainda vai perguntar: mas Senhor, e como faremos para fazer a obra de Deus? Glória a Jesus. E Jesus vai responder simplesmente: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou, ou seja, que vocês creem em Jesus Cristo, que vocês creem em mim, que estou pregando aqui para vocês. Jesus está falando com aquela multidão. Glória a Deus. Às vezes parece muito simples, meu irmão, a palavra do Senhor. Ah, mas é só isso, é só crer em Jesus. É só crer, irmão, é simples a obra do Senhor. É só crer em Jesus Cristo que você estará fazendo a obra do Senhor. Mas eu quero dizer nesta noite que muitos creem em Jesus Cristo, muitos conhecem Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas é preciso olhar para a Escritura, é preciso examinar, porque Jesus também vai dizer que nós devemos crer nele conforme diz as Escrituras. Glória a Deus. Porque Ele vai dizer: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Aleluias. Então muita gente crê em Jesus e conhece Jesus, mas não crê em Jesus como diz a palavra, como diz as Escrituras.
E nós temos que crer em Jesus conforme a palavra, conforme as Escrituras. Glória a Deus. Eu não posso estar crendo em Jesus e sendo um avarento, me apegando ao dinheiro, amor ao dinheiro. Eu não estou crendo em Jesus da maneira das Escrituras, que as Escrituras, ela proíbe isso. Eu não posso crer em Jesus e estar ainda ligado ao mundo, fazendo coisas lá do mundo, porque a Bíblia também vai dizer que o mundo jaz do maligno. O mundo não tem nada a ver com Jesus, com o reino de Deus. Eu não posso estar crendo em Jesus e sendo um adúltero. Eu não posso. Eu não posso estar crendo em Jesus e praticando também a idolatria. Eu não posso, porque isso está contra a palavra. Jesus disse que nós temos que crer conforme as Escrituras. Então temos que observar, crer em Jesus conforme as Escrituras. Aí sim eu vou estar fazendo a obra de Deus, apenas crendo em Jesus, mas verdadeiramente, conforme diz as Escrituras. Não apenas só conhecer e dizer que também crer em Jesus, mas fazendo a vontade dEle. Aleluias. Seguindo os seus estatutos e mandamentos. Glória a Deus. Jesus diz que aquele que ama, Ele guarda os seus mandamentos. Crer em Jesus também significa guardar os seus mandamentos, guardar a sua palavra. Glória a Deus. Não apenas estar aqui e vir para a igreja e ter uma vida lá fora, diferente, fora da palavra. Glória a Jesus. É claro que temos que trabalhar, irmãos, temos que viver lá fora no mundo. Isso é inevitável, porque nós estamos no mundo, mas nós não podemos deixar as coisas do mundo nos dominar. Aleluias. E nós não precisamos agir de má fé lá fora. Não precisamos, porque aquele que crê verdadeiramente em Jesus e tem a fé, certamente ele vai prosperar sim. Deus vai o abençoar, porque ele tem a fé dentro dele, ele tem Jesus dentro dele, e nada vai amarrar. Se ele orar repreendendo o mal, nada vai amarrar a sua vida, irmão. Se você orar, se você crê em Jesus verdadeiramente, o mal não vai chegar perto. Quando chegar, você vai orar e vai expulsar. Se houver um mal lá no seu trabalho, você vai repreender e orar, e Jesus vai garantir a vitória para você, porque você crê nele verdadeiramente. Então não temos que nos preocupar com as coisas do mundo, com as coisas lá fora, irmãos. Não temos que trapacear em nada, mentir em nada. Apenas confiar no Senhor Jesus e exercer a fé que Ele nos trouxe através do nome dEle. O nome de Jesus tem poder. Aquele que crê, o nome de Jesus tem poder para mudar situações. Glória a Deus. Mas é necessário uma ação minha, é necessário uma ação sua também, irmão. Glória a Deus. Porque Jesus, Ele me deu e te deu a autoridade. Ele deu o nome dEle para que você venha usar nessas horas. Mas nós temos que andar na presença desse Jesus. Nós temos que crer no Senhor Jesus verdadeiramente, assim como diz as Escrituras. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. E é necessário, isso tudo é necessário para acontecer um milagre maior, que é a nossa salvação, que é a salvação da nossa alma. É preciso crer em Jesus, como diz as Escrituras, porque aí vão fluir rios de águas vivas do nosso ventre.
Porque a Bíblia vai dizer que essas águas, elas representam o Espírito Santo do Senhor. Elas representam o Espírito Santo. Irmãos, aquele que crê em Jesus, ele tem que ter o Espírito Santo dentro de si. Porque senão, ele não será salvo, irmão. Ele não será salvo, irmão. Presta bem atenção. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é o penhor. Quando Deus vier te resgatar. Quando Deus vier te resgatar, o Espírito Santo é o penhor. Ele é a garantia. Por isso que muitos não entendem quando Jesus fala que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem salvação. Não terá salvação. Mas por que isso? Porque é pelo Espírito Santo que acontece a salvação. E como é que uma pessoa blasfema do Espírito Santo e o Espírito Santo vai estar nele? O Espírito Santo vai vir sobre ele. Não tem como uma pessoa falar do Espírito Santo e o Espírito Santo habitar nele. Então nós temos que ter o Espírito Santo em nós, nós temos que buscar. Aleluia, Deus. E ter o Espírito Santo não significa ter dons. Ter o Espírito Santo significa ter os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, depois você lê. Isso é que significa ter o Espírito Santo. Não é ter os dons do Espírito Santo, mas ter os frutos do Espírito Santo. É necessário, irmãos. Certa vez Paulo chegou numa cidade e tinha alguns discípulos que o Apolo tinha pregado, e Paulo preocupou e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Porque Paulo sabia que tinha que ter o Espírito Santo para a salvação. Por isso ele estava perguntando, estava preocupado com aquelas pessoas que estavam ali: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: não, nem ouvimos falar do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E Paulo então foi pregar e explicar para aqueles homens, e batizou eles em nome de Jesus, e eles receberam o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. O Espírito Santo está me incomodando para ler uma palavra aqui, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Está aqui, irmãos. Efésios capítulo 1. Vou ler aqui a partir do versículo 12 para dar um entendimento. Capítulo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Aleluias. Então, irmãos, glória a Deus. Veja bem, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. E que herança é essa? A salvação, a vida eterna que Jesus promete. Glória a Deus. Eu já falei aqui, mas eu li esta palavra para que alguém não tenha dúvida que é necessário que nós venhamos ter o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. E repito, o Espírito Santo não significa ter dons, é os frutos do Espírito.
Nós temos que ter esse fruto do Espírito. Glória a Deus. Produzir os frutos. Porque senão naquele dia nós perderemos. Então é por isso que é perigoso alguém blasfemar contra o Espírito Santo. É por isso que quando nós não temos certeza, né, ficamos quietos. Se Deus não falar, ficamos quietos. Porque nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Porque aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não vai vir sobre ele. Não vai vir sobre ele. Por isso Jesus fala, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem agora, nem no mundo vindouro. Glória a Deus. Então Jesus fala, trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna, não pela que perece, pelas coisas que perecem. Irmãos, nós temos que trabalhar. E como? Todos os dias. É possível, irmão. É possível que eu e você leiamos pelo menos um capítulo da Bíblia. Façamos oração durante o dia, todos os dias. Não deixemos de orar ao nosso Deus, falar com o nosso Deus, buscar a comunhão, buscar o entendimento. Aleluia, glória a Deus. Cuidar cada dia da nossa salvação. Cuidar cada dia do nosso caminhar diante de Cristo, diante do Senhor. Mas aí também entra aquela parte que nós queremos que seja salva a nossa família, nossos parentes, primos. Mas eu quero falar nessa noite com os irmãos. Deixe essa parte na segunda parte, irmãos. A primeira parte cuida de você, cuida da sua salvação, irmão. Porque se você inventar de carregar duas cruzes, você não vai conseguir levar a sua. Muitas pessoas viveram muitos anos no Evangelho, pregaram, ajudaram muitas pessoas, e temos testemunho de pessoas que morreram, se suicidaram, largaram a fé, pastores, porque sobrecarregaram demais, querendo ajudar todos, muitos. Você pode até tentar ajudar muitas pessoas, mas você tem que ver se você está bem, se você está salvo na presença do Senhor. Porque se você sobrecarregar, vai chegar a determinado momento que você não vai suportar, e você vai também perder a sua fé, você vai enfraquecer, você vai deixar de trabalhar pela comida que te leva para o céu, para a salvação eterna. Glória a Deus. Nós temos que carregar uma cruz, mas é uma cruz só, irmãos. Então vá devagar, irmão. Vá devagar. E aquilo que estiver a seu alcance fazer, faça. Faça pelo seu ente querido. Ore, busque, peça. Mas não acabe com a sua vida espiritual com preocupações. Porque muitos nos preocupam. Porque nós pedimos e buscamos e não vemos eles aqui entre nós. Não vemos nada acontecer. Isso desfalece a nossa fé e nos enfraquece. Mas não deixe isso acontecer com você. Procure estar sempre bem, primeiro na presença de Deus. Isso é uma das coisas que vai ser mais forte, vai impactar o seu parente, o seu filho, a sua esposa, o seu marido. Talvez não é convertido. Porque se eu estiver bem, se você estiver bem, sempre aquela pessoa vai ver em você uma diferença, vai ver que você é diferente, vai ver que você tem um brilho de Deus, um brilho do Espírito Santo. Isso vai tocar, isso vai fazer a diferença. A diferença vai fazer a unção que está sobre você na sua vida. Isso vai impactar as pessoas. Isso vai impactar aquela tua família. Mas se você começar a se preocupar e sobrecarregar e deixar de buscar a Deus pela situação que você vê dos seus entes queridos, você vai enfraquecer
E na hora que ele precisar, você não vai ter força para dar um testemunho. O testemunho que nós devemos dar, de estar na presença de Deus, de estar fazendo a vontade do Senhor, fazendo a obra. Glória a Deus. Irmãos, não precisamos mais ver sinais. Que nem essa multidão aqui pedia sinal para Jesus Cristo. Ficava pedindo: que sinal o Senhor faz para que nós venhamos crer em você? Sendo que Jesus já tinha feito o sinal, Jesus já tinha multiplicado os pães, Jesus já tinha curado no meio deles. E eles estavam perguntando: que sinal tu fazes para que creiamos em ti? Nós estamos aqui, irmãos, nessa caminhada, e não precisamos ver mais sinais, porque já vimos muitos sinais. Você já viu sinais, você já viu pessoas ser curadas, você já viu o poder de Deus se manifestando. Não precisamos ver mais sinais, igual esses homens estão pedindo sinais aqui. Temos que crer já, pelo que Jesus já fez na nossa vida. E os sinais Ele continua a fazer, Ele não para. Mas não devemos olhar para sinais, porque Ele já fez muitos sinais no nosso meio. Aleluias. Eu já vi muitas pessoas serem curadas, já vi muitas pessoas serem cheias do Espírito de Deus, já vi muitos profetas revelando e falando, sendo usados por Deus. Que precisamos mais para crer em Jesus Cristo, para ter uma vida na presença do Senhor, para buscar Ele de todo o coração? Que precisamos mais. Nós já vimos isso, irmãos. Então não podemos agora desistir, não podemos afastar do Senhor. Será que nós esquecemos o que Cristo faz por nós, o que Deus faz? Parece que nós esquecemos. Quantas vezes Deus usa pessoas, usa homens, nós vemos que é Deus falando, usando aquela pessoa, e daqui a pouco esquecemos. Não precisa mais, irmãos. Não precisamos mais de sinais. É muitos sinais que o Senhor já fez, muitos sinais que o Senhor já operou. O Senhor já deu prova de tudo para nós. Não temos que ser fracos, não, nós temos que nos levantar. Não, em Jesus Cristo eu sou forte, em Jesus Cristo eu me alegro, em Jesus Cristo eu vou vencer essa situação contrária. Glória a Deus. Muitos já receberam profecias, mas já até esquece, não crê mais. Se você recebeu uma profecia, esteja no pé de Deus orando. Fala com Deus, clama a Ele: Deus, o Senhor falou pela boca do profeta, cadê o meu milagre? Se não aconteceu, você clama a Ele, para que venha acontecer. Glória a Jesus. Então creia no Senhor verdadeiramente, creia no Senhor Jesus verdadeiramente, como diz as Escrituras. E não procure o Senhor pela motivação errada, como essa multidão procurava. Jesus pregou a palavra, fez milagres e sinais, mas eles estavam procurando Jesus pela comida, pelo pão, para se alimentarem. Glória a Jesus. Primeiro nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Aleluias, glória a Deus. Não podemos colocar ninguém à frente do Senhor Jesus. Cuidado, irmão. Cuidado com família, com parentes, filhos, pais, mães. Temos que tomar cuidado, porque o Senhor Jesus falou que aquele que amar mais a sua mãe, ou seu pai, ou seus filhos, mais do que eu, não é digno de mim. Então temos que tomar cuidado, porque o inimigo ele joga esse laço. Ele joga esse laço sobre a gente, para que a gente dê uma importância grande para um filho, para uma mãe. Não estou falando aqui para abandonar ninguém, estou falando que você tem que olhar quem você está escolhendo. Você não pode desistir do Senhor Jesus por alguém que não quer, alguém que está rejeitando o Senhor e não quer. Você não se deve abalar. Se ele não quer,
não tem problema, você quer. Esteja certo de que você cumpriu o seu dever de falar, de mostrar, de pregar para aquela pessoa, mas ele não quis. Fica tranquilo, você está limpo diante de Deus. Apenas isso nós devemos fazer, mas não devemos abandonar a Jesus Cristo por causa de ninguém, viu, irmãos? Se todo mundo te largar de abandonar, você continue nesta fé. Não largue Jesus, porque só Jesus que pode salvar. Ninguém mais pode te levar para o céu. Só Jesus é o caminho. Sem Jesus não tem vida eterna. Sem Jesus não tem ressurreição. Glória a Deus. Então creia no Senhor Jesus, verdadeiramente como diz as Escrituras. Glória a Deus. E nesta noite esse é o recado de Deus para a igreja. Que a igreja possa receber essa palavra nesta noite, no nome de Jesus.